Olá, sou o professor José Vieira de Souza Vieira, lotado no Departamento de Planejamento e Administração da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Neste vídeo, trataremos da temática Gestão Democrática Escolar. Para tanto, organizamos a nossa fala em 4 partes. A primeira trata da gestão democrática da educação, ressaltando sua concepção, seus princípios e sua importância para a cidadania. A segunda parte aborda referências legais e desafios da gestão democrática na educação. A terceira parte da minha fala se volta para os elementos constitutivos da gestão democrática na educação. E a última parte tratará dos espaços de vivência democrática no contexto escolar. Veja, mas antes de discutirmos a gestão democrática da educação, é importante que fazermos a seguinte observação. As grandes e velozes transformações sociais mais recentes têm causado grande impacto sobre a gestão da educação, sobre a gestão do sistema educacional como um todo. E essas transformações não podem passar despercebidas na discussão da gestão democrática escolar. Veja, na década de 60, um grande estudioso da comunicação, o canadense McLuhan, enfatizou para nós que o mundo em pouco tempo se transformaria em uma grande aldeia global. E de fato isso aconteceu, não é verdade? Na sociedade globalizada que vivemos hoje, é muito comum um fato que acontece em determinada região do planeta impacta fortemente a situação da vida das pessoas em outras variadas regiões desse mesmo planeta. Considerando então isso, é importante enfatizar que a gestão democrática escolar seja tratada no âmbito da escola propriamente dita e seja tratada na perspectiva da gestão democrática do sistema educacional como um todo, precisa sempre estar atenta à focalização dessas questões mais amplas que acontecem na sociedade. Afinal de contas, a escola não é uma ilha, né? A escola é uma instituição que está inserida na sociedade e que, ao mesmo tempo que influencia essa sociedade, ela também é influenciada pela mesma sociedade, não é verdade? Então, quando discutimos essas grandes transformações sociais que impactam na educação, é importante que a gente tenha a clareza de que o processo de mudança social lida com alguns elementos importantes. Primeiro, a mudança de mentalidade, né? Toda transformação social demanda uma mudança de mentalidade e de atitude por parte dos atores sociais. Um segundo ponto é a eliminação das barreiras que levam, digamos, a certa rotinização das condutas. Veja que a escola é uma instituição que lida muito com muitas condutas já rotinizadas, não é? E o terceiro ponto é a criação de mecanismos de transformação que levem todos os atores escolares a se sentirem responsáveis pela aprendizagem dos estudantes. Então, esses 3 pontos que eu mencionei são muito importantes quando discutimos as transformações sociais e seus reflexos na escola. Feita essa observação, passemos então para discutir quais são os princípios e qual é a importância da gestão democrática da educação. Primeiro, ressaltar que a gestão democrática da educação ela está prevista na Lei de Diretrizes e Bases, nossa LDB 9394/96, como já discutimos na disciplina Organização da Educação Brasileira, está prevista também na nossa Constituição Federal de 1988. Então veja que nós estamos discutindo um tema que é preceito constitucional, não é? Mas será que nós sabemos que há, mas a minha pergunta é, quais são as diferenças entre uma convivência autoritária e uma convivência democrática para que a gente avance para a discussão do que é a gestão democrática na escola? Vejamos, uma convivência autoritária tem algumas características. 1. Estimula a ausência de diálogo, estimula a competitividade e a desconfiança, não é? Incentiva a ideia de sempre haver um ganhador no contexto da escola. Uma escola que lida com autoritarismo deixa claro também que quem manda tem o poder, restando aos demais atores sociais obedecerem. E essa convivência autoritária também favorece a supervalorização de posições hierárquicas e o temor à crítica. De um outro lado, nós temos as características de uma convivência democrática. Uma, muito importante, é o incentivo à liberdade de expressão, ao diálogo e ao companheirismo. Segunda característica da convivência democrática,
entende-se que todos devem ganhar por meio da participação coletiva. Terceira característica que podemos mencionar é que ela ajuda os grupos a serem autônomos e reflexivos por meio de debates, não é? E uma quarta característica da convivência democrática é o respeito à hierarquia por meio da participação coletiva responsável, ou seja, se reconhece a autoridade dos sujeitos, mas não se reconhece, não se busca o autoritarismo desses mesmos sujeitos. Por último, podemos dizer que uma convivência autoritária sustenta uma autoridade desprovida de crítica, de autoavaliação e de solidariedade entre as pessoas. Em contraposição, uma convivência democrática reveste a autoridade de crítica, de autoavaliação e de espírito solidário. Então, essas características que contrapõem uma convivência democrática a uma convivência autoritária são muito importantes termos clareza de como eles acontecem na convivência dos grupos para podermos analisar em que medida que a gestão democrática se diferencia de uma gestão autoritária. Então, passemos agora a conversar um pouquinho sobre quais são os princípios da gestão democrática a partir daquelas características que eu mencionei de uma convivência democrática. Veja, a gestão democrática da escola, do sistema educacional como um todo, se caracteriza pelos seguintes princípios: liberdade, autonomia, igualdade, responsabilidade, respeito mútuo, participação, democracia e solidariedade. Existem outros princípios da gestão democrática, mas nós entendemos que esses 8 são os pilares básicos para os quais há uma grande convergência nas discussões da literatura que discute a gestão democrática. Então veja que é fundamental, quando consideramos esses princípios da gestão democrática, considerarmos, digamos, 2 elementos básicos. Primeiro, entender que são princípios que disseminam e fortalecem a convivência democrática. E um segundo ponto é a clareza de onde se quer chegar a orientar a educação por esses mesmos princípios. Onde é que nós queremos chegar com esses princípios, né? Então, para finalizar essa primeira parte da nossa fala, nós chamamos a atenção para algumas condições que contribuem para se perceber a complexidade que envolve os princípios democráticos em um sistema educacional ou em uma escola encarada em particular. Vejamos, primeiro, é preciso entender que um sistema educacional que busca democratizar a sua gestão tem algumas características. Vejamos umas 5 ou 6 dessas características. Primeiro, é um sistema educacional que garante o seu acesso a todas as pessoas, não é? E claro que aí é um sistema que, digamos, propicia a abertura de saberes produzidos pelos vários atores dessas instituições. É também um sistema educacional que respeita as manifestações culturais de diversos grupos que lidam, né, que convivem nesse sistema. Uma outra característica é que é um sistema que propicia um clima institucional baseado no diálogo. Além disso, é um sistema educacional que estimula a ideia de que democracia, ninguém possui certezas na democracia. Se possuem princípios e a direção, um rumo a se tomar baseado na participação coletiva. Uma outra característica do sistema educacional democrático é que ele articula os conteúdos de ensino com os conhecimentos das vidas dos alunos, né? Ou seja, considera que as pessoas têm suas concepções prévias a partir das quais é importante a escola partir para poder democratizar o acesso dessa pessoa a outros saberes, não é? Mais aprofundados, mais sistematizados. O segundo ponto da nossa fala diz respeito, então, às referências legais e ao desafio da gestão democrática da educação. Primeiro, vamos pensar o seguinte: é que um sistema educacional, como nós vimos na aula sobre federalismo e educação, por exemplo, ele é composto e interligado por vários órgãos, não é? Os quais podem estar vinculados às esferas federal, a distrital, estadual e às municipais, as esferas municipais, né? Ou melhor, a esfera municipal. Então, desse ponto de vista, essa articulação entre esses vários entes federados está apoiado, como nós já vimos também, no artigo 211 da Constituição, né, que estabelece o regime de colaboração entre os sistemas de ensino. Partindo, então, dessa ideia mais geral, é importante entendermos
de que nós temos um sistema educacional como um todo e dentro dele nós temos sistemas de ensino ou redes de ensino. Né? Então vamos pensar no sistema educacional brasileiro como um todo e vamos lembrar que dentro dele temos, por exemplo, a rede de ensino estadual do estado do Mato Grosso, por exemplo. Né? E que dentro de um município nós temos também uma outra rede de ensino, por exemplo, do município de Montes Claros, em Minas Gerais, né? Para dar um exemplo que me ocorreu aqui agora. Então, em decorrência disso, é muito importante distinguir os vários planos nos quais a democratização da gestão da educação precisa acontecer. Ela precisa acontecer considerando, né, a gestão do sistema educacional, levando em conta a realidade do país como um todo. Ela precisa acontecer, então, na gestão das redes de ensino, as quais eu acabei de mencionar, e também, é claro, precisa acontecer no plano da gestão da escola, não é? Claro que aí a lei diz que a gestão democrática é um princípio da educação brasileira, digamos, das redes de ensino, mas é na forma da lei. Então, ela precisa ser regulamentada na forma da lei pelos estados, pelos municípios, né? Então, existe todo um aparato legal para isso. Uma outra questão, então, que eu gostaria de levantar aqui agora é chamar a atenção para a diferença que há entre legislação educacional ou legislação da educação, de um outro tipo de legislação, que é a legislação escolar. Veja, a legislação educacional, ela é mais ampla e ela diz respeito a dois grandes níveis de educação previstos na LDB 9394/96, que é a educação básica e a educação superior. Quando nós falamos em legislação escolar, nós estamos dizendo de uma legislação que vai regular mais o ensino ministrado no âmbito das várias escolas. Mas é claro que há uma relação entre esses dois níveis de legislação, né? Então, quais são as referências legais da gestão democrática da escola? Nós vamos encontrar no artigo 206 da Constituição Federal, no inciso número 6, que vai dizer o seguinte, eu vou ler o caput para que vocês lembrem, já consultamos isso na nossa disciplina também. O artigo 206 diz o seguinte, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí mencionam vários princípios e o mencionado no inciso 6 desse artigo diz gestão democrática do ensino público na forma da lei. Como eu comentei antes, há uma legislação que regulamenta isso. Então, por exemplo, às vezes uma rede estadual de ensino tem a gestão democrática, por exemplo, contando com um dos seus elementos, que é a eleição de diretor. Eleição de diretor, eleição direto de diretor, não é sinônimo, não é equivalente à gestão democrática, né? É um dos mecanismos pelos quais a gestão democrática pode acontecer. Existem vários outros processos para ajudar na gestão democrática da escola. Então, você pode ter muitas vezes um estado em que há eleição direta de diretor regulamentada, mas pode ter os municípios, na sua autonomia, não tendo optado pela eleição de diretores. Fica claro esse exemplo? Ou o contrário, vários municípios de determinada unidade federativa que, por exemplo, entendem que a eleição direta de diretor é um mecanismo de gestão democrática e o Estado ao qual esses municípios são vinculados não definir essa perspectiva de ocupação do cargo público de diretor escolar na sua rede estadual de ensino. Então, nós temos a referência legal que eu apontei na Constituição Federal e temos também uma referência muito clara sobre a gestão democrática na LDB 9394/96, que nós vamos encontrar no artigo 3º dessa lei, no artigo 12 e também no artigo 14. Aqui eu gostaria de ressaltar, basicamente, que nos artigos 12 e 14, também falam em proposta pedagógica da escola, né, que cada escola deve construir a sua, que chamamos de projeto político-pedagógico, nesses dois artigos 12 e 14 fica muito claro de que a participação da comunidade é fundamental na gestão da escola. Então, por exemplo, o artigo 12 vai dizer que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência, como eu já ressaltei, de construir sua proposta pedagógica, mas no inciso 6º desse artigo 12 da LDB diz o seguinte, que a construção da sua proposta de gestão da escola deve acontecer de maneira articulada com as famílias e a comunidade,
criando processo de integração da sociedade com a escola. Veja como isso é importante, né? Então, a gestão democrática da escola tem esses dois grandes referenciais legais, Constituição Federal e LDB 9394/96, mas tem também um outro instrumento legal muito importante que nem sempre é lembrado,